queridos. Conforme então combinamos, vamos dar sequência ao livro Nos Bastidores da Obsessão, em que estamos vendo o prefácio, um livro trazido por Manuel Filomeno de Miranda, por Divaldo Franco. E estamos vendo um estudo que compõe a parte do prefácio sobre obsessão. E estamos dando continuidade, Já vimos aí durante 3 áudios da semana anterior, e vamos então agora retomar, porque há muitos pontos ainda a serem vistos e analisados por nós, Falávamos da necessidade dos cuidados nos trabalhos de desobsessão, da necessidade de trabalhadores preparados, envolvidos nesse trabalho com amor, com disposição e com estrutura, sempre numa casa séria para que seja bem assistida. E uma casa séria exige ali a presença de trabalhadores sérios que atraem essas equipes que objetivam o bem e que se mantêm no trabalho por encontrarem ali o ambiente em que eles possam dar vazão a um trabalho no bem. Porque uma vez que uma casa se desvirtue buscando outros caminhos, aqueles espíritos imbuídos no bem, eles vão se afastando, buscando outros ambientes em que encontrarão instrumentos que satisfarão ali as suas boas intenções, Então, vamos continuar aqui no texto desse prefácio sobre obsessão. Um espírito lidador, devidamente preparado para as experiências de socorro aos obsediados, é dínamo potente que gera energia eletromagnética que aplicada mediante os passes, produz distonias e desajustes emocionais no hóspede indesejável, afastando-o de momento e facultando assim ao hospedeiro a libertação mental necessária para asepsiar-se moralmente, reeducando a vontade, meditando em oração, num verdadeiro programa evangélico bem disciplinado que segura e lentamente edifica uma cidadela moral de defesa em volta dele mesmo, Então, o que está sendo colocado aqui, dando a sequência que o Filomeno está nos trazendo, que o espírito trabalhador, lidador, então ele está preparado ali para o trabalho, A sua ação magnética produz um amplo resultado. Então nós sabemos que os médiuns, numa casa espírita, eles aplicam os passes e vem deles, evidentemente que vem do próprio médium, o que ele tem de bom para emanar e para canalizar na forma de fluidos salutares para aquele que está ali junto dele recebendo aquele auxílio, para quem está sendo direcionado aquela vibração, aquele passe que alcança aquele que veio em busca. Então, evidentemente que há a parte do médium, não somos apenas ali representações, O médium não se coloca apenas como uma representação carnal ali, com o objetivo até de passar segurança. Em absoluto, ele tem a sua parte. E isso é importante, Porque é desse desenvolvimento, é dessa dedicação, é dessa canalização dessa vibração, desses fluidos que ele vai se construindo, desenvolvendo o seu poder de radiação, e tudo isso tende a crescer, tende a aprimorar-se, É um processo. Se esses espíritos que estão ali no trabalho, junto ao médium, porque há o espírito junto ao médium no trabalho, se ele está ali nessa condição de doador, já preparado para essa lide, evidentemente é alguém que já palmilhou esse caminho dessa construção.
e continua, evidentemente, porque isso é indefinido, né? O crescimento continua sempre. E então, mas é importante que entendamos o que aqui nesse parágrafo. Então, essa energia salutar que vem desse espírito lidador, né? Que endereça aos obsediados, isso pode ser, entendamos bem, pode ser através de um médium que se faz presente, ou pode ser direto, sabemos, pode ser direto apenas do espírito, né? Isso chama-se passe coletivo. Fizemos isso durante a pandemia, né? Todo o tempo, e isso acontece em muitas casas, é o passe que o espírito emana de uma forma mais direta em relação ali ao, ao obsediado, né? E o que acontece então com o obsessor? Neste momento em que aquele fluido salutar é direcionado para aquele obsediado, há um desajuste esse obsessor que está hospedado, porque o obsediado ele se transforma num hospedeiro. E esse obsessor, né, que é o hóspede, ele sente um desconforto com aquela emanação, com aquele fluido que lhe é direcionado, e ele se afasta. Naturalmente é um processo em que ele é afastado por um tempo. Que tempo é esse? Até o momento em que o hospedeiro chamar novamente, né? Mas o trabalho se dá assim, nesse tempo em que o obsediado se sente mais desanuviado, aquela opressão acalma, é o momento dele elevar o pensamento, dele reajustar até a concatenação dos seus pensamentos, das suas ideias que muitas vezes se tornam tão prejudicados, tão confusos, tão doloridos, tão angustiosos, né? E nesses momentos, então, ele vai, né, se recompondo, aí vai depender dele. Ao sair da sessão, ao sair do tratamento que se dá da forma como é definida em cada local ou em cada situação, né, da forma como é definida, cabe a ele dar os braços novamente com o obsessor que o espera, né? Então, fica dentro dali do empenho de cada um que busca a ajuda, né? Mas vamos continuar. Por isso, mestre, diante de determinados perseguidores desencarnados, afirmou: contra esta casta de espíritos só há a oração e o jejum. E após atender às aflições de cada atormentado que o buscava, prescrevia invariável e incisivo: não voltes a pecar para que algo pior não te aconteça. Esse ensinamento de Jesus era exatamente isso. Quando vinha ali aquela melhoria com afastamento daquele obsessor, né? Ou até aquela doença que mais era um reflexo da ação, né? Enfermidades que se criam por ação da presença constante, maléfica de espíritos, atenuado aquele quadro, o que ele dizia? Vá e não peques mais. E muitas vezes acrescentava para que um mal ainda maior não lhe suceda, né? Então, estejamos atentos e dando continuidade. Quando você escute nos recessos da mente uma ideia torturante que teima por se fixar, interrompendo o curso dos pensamentos, quando constate imperiosa, atuante força psíquica interferindo nos processos mentais, quando verifique a vontade sendo dominada por outra vontade que parece dominar, quando experimente inquietações crescentes na intimidade mental sem motivos reais, quando sinto o impacto do desalinho espiritual em franco desenvolvimento, acautela-se,
porque você se encontra em processo imperioso e ultris de obsessão pertinaz. Transmissão mental de cérebro a cérebro. A obsessão é síndrome alarmante que denuncia enfermidade grave de erradicação difícil. A princípio se manifesta como inspiração sutil, depois intempestivamente, para com o tempo fazer-se interferência da mente obsessora na mente encarnada, com vigor que alcança o clímax na possessão lamentável. Vejam aqui na descrição dele, né? Baseada, porque é a realidade, né? São as constatações, assim como Kardec constatou no laboratório, né? Em que ele formou em mãos, através de médiuns que participavam ali em Paris, né? Das sessões que ele desenvolvia. E os espíritos se manifestavam, espíritos em todas as condições, desde espíritos elevados, né, para trazerem ali as orientações necessárias, como espíritos de padrões vibratórios baixíssimos para nos trazer os ensinos, porque nós aprendemos muito com todos esses depoimentos, né, conhecendo ali uma coisa que por muito tempo alimentou-se, né? Sabe aquela ideia, morreu, virou santo? Não. Continuamos nós mesmos. Então, aquilo que nós somos como homens, nós continuamos como espíritos, né? Então, justamente essa doutrina veio descortinar, né? Esse mito, enfim, que se criou ali dessa santidade, né? Enfim, é importante então que vejamos aqui essa colocação que ele fala, né? Aqui, olha, alcança o clímax na possessão lamentável. Então, a princípio, começa como inspiração sutil. Então, esse é o ponto muito necessário para abordarmos. Uma obsessão, ela não se instala num momento, num minuto. Ela começa. Então, é muito importante entendermos. Trazemos muitas vezes obsessões já há muito, fazendo parte, né, do nosso quadro do passado. Reencarnamos, continua o processo, vivemos no plano espiritual, se dava a situação, reencarnamos, ela continua naturalmente até que se dilua. Mas enquanto isso não ocorre, né, então vem essas ligações do passado. Mas se houve um início, a qualquer momento pode-se iniciar uma obsessão. É isso que é muito importante para que nós entendamos o quanto temos que nos cuidar, o quanto temos que cuidar da nossa casa mental para que não se dê uma obsessão, que pode atingir, como ele diz aqui, clímax, quer dizer, atingir assim um auge muito doloroso, culminando numa possessão lamentável, numa possessão que podemos usar o nome de subjugação, que pode ser mental ou física, ou ao mesmo tempo as duas, né? Normalmente. Então, mas o que é interessante prestarmos atenção? Que ela se manifesta a princípio como uma inspiração sutil. Aqui é um grande alerta para nós. Começa sutilmente, né? O fundador da casa, José Sintra Filho, ele falava como num namoro, né? O flerte, aquele flerte. Então começa. O espírito joga uma ideia, né? Ao invés de você repelir, você agasalha. Ainda não agasalhou, vamos aos poucos. Você ouve, reflete um pouco, deixa, né? Vai embora aquilo. Ele joga novamente. E quando ele joga? Ele joga naqueles momentos que nós estamos mais vulneráveis. E em muitos momentos nós nos tornamos mais vulneráveis, porque estamos longe de um equilíbrio natural que fará parte da nossa maneira de ser. Nós temos altos e baixos, né? Então, nesses momentos de invigilância,
em que baixa o nosso padrão vibratório, eles nos insuflam determinada ideia. Aquela ideia vem, você pode dar atenção ou não, mas pode dar uma atenção, né? Pode ir mantendo aquela ideia que vai sendo alimentada por ele, e para isso basta a vontade. São processos muito fáceis, é mente a mente, é o desejo, a vontade. A alavanca é a vontade. E se você, por sua vez, tem a vontade de manter aquele pensamento que foi inspirado, ou até nascido junto ao mesmo tempo com você, porque entendamos bem que tudo parte de nós. Um pensamento jogado, temos que entender muito bem isso. Um pensamento jogado, quando ressoa dentro de nós, é porque se fez ouvir. Se ele se fez ouvir, é porque ele encontrou o campo. Se ele encontrou o campo, é porque isso parte de nós. Quem cultiva esse campo mental somos nós. Então, é sempre uma dificuldade nossa. Entendamos muito bem para que não nos sintamos vítimas e que entendamos que a responsabilidade é nossa. Bom, então, mas voltando à ideia da inspiração sutil, desse flerte, desse namoro, como se falava antigamente, né? Aquele flerte. Então, começa assim, de uma forma sutil, vai ganhando campo, o espírito ganha confiança, na medida em que ele encontra um espaço na nossa casa mental, ele se faz mais presente, cada vez mais, e a obsessão vai se instalando, podendo assumir características muito importantes, muito significativas. Bom, continuando, ideia negativa que se fixa, campo mental que se enfraquece. Campo mental que se enfraquece. Interessante que se dá inclusive quando é uma obsessão ferrenha, que perdura, né, e que se permite. O encarnado permite aquele assédio, ele agasalha aquelas ideias, ele se abraça com aquela presença, né? Ele se permite. Agora podemos perguntar, por que ele se permite? Porque é agradável? Às vezes porque é agradável, às vezes porque existe ali uma conjugação de mentes que não conseguem se separar, né? Seja por quais razões, não conseguem se separar. Então, torna-se agradável porque não quer abrir-se mão. Por várias razões, que até já falamos tantas e falaremos sempre novamente. Falamos tantas vezes. Ou porque a culpa faz com que nos entreguemos a esse processo. Porque nos sentindo culpados, nós vamos entender que tudo aquilo que nos bombardeiam, essas ideias que nos jogam, esses sentimentos que fazem com que nos sintamos tão pequenos, tão insignificantes, achamos que é real porque merecemos. A culpa nos torna assim, tão frágeis, com a nossa autoestima tão baixa, tão esquecidos de Deus, tão esquecidos de todos. Ninguém me vê, ninguém olha para mim, ninguém me percebe, ninguém ouve os meus gritos de angústia. Entende? Entendamos essas questões todas. Busquemos compreender melhor a alma humana para nos conhecermos melhor, para conhecermos ao outro, e com isso vamos nos fortalecendo. Repetindo então o que temos falado, mais do que nunca, é preciso estudarmos mediunidade. O que é mediunidade? Mediunidade é o sexto sentido, sempre tão falado em todas, seja onde for,
em que credo for, todos sabem que existe um sexto sentido, que é uma percepção a mais que trazemos além dos nossos 5 sentidos. E sabemos que o sexto sentido é justamente e que vai se definir numa forma de intuição muito acentuada. É um processo que tem se dado e continuará cada vez mais acentuado. Está lá, né? Vossos filhos, vossas filhas profetizarão. Então, esse sexto sentido vai se acentuar, né? Jesus já nos adiantou que isso se daria nesses tempos. Então, é preciso que entendamos que esse sexto sentido é uma ferramenta abençoada, mas pode tornar-se objeto de manipulação de mentes mal intencionadas. Então, é sempre aí o alerta. Estudemos mediunidade para compreendermos a nós mesmos, para compreendermos as sutilezas desse sexto sentido, para que consigamos nos colocar em harmonia com esses tempos difíceis, muito difíceis que vivemos, que fazem parte e é preciso que estejamos preparados para que em equilíbrio, buscando o equilíbrio, não sejamos bombardeados por tantas vibrações que podem nos afetar, tanto mentalmente quanto fisicamente, né? Continuaremos então esse estudo, que fiquemos em paz. Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar o nosso estudo do livro As Dores da Alma e hoje vamos falar sobre perda. Não admitimos que podem coexistir entre amigos sentimentos ambivalentes, como admiração e inveja, estima e competição, afeição e orgulho. O ilustre romano Cícero, em seus célebres ensaios literários sobre amizade, registrou a seguinte pergunta: haverá alguma coisa mais doce do que teres alguém com quem possas falar de todas as tuas coisas, como se falasses contigo mesmo? Realmente não há pior solidão do que a do homem sem amigos. A falta de amizade faz com que seu mundo de afetividade se transforme em um enorme deserto. Entre amigos não existe nenhum limite às confidências, pois a virtude principal que os une é a sinceridade. Para que tenhamos maior compreensão sobre a amizade, é necessário analisarmos as profundezas da intimidade humana. A natureza deu ao homem a necessidade de amar e de ser amado. Um dos maiores gozos que lhe são concedidos na terra é o de encontrar corações que com os seus simpatizem. Portanto, a criatura não deve endurecer o coração e fechá-lo à sensibilidade se receber ingratidão de seus amigos. Aqui vem uma questão do Livro dos Espíritos, a 938 e na sequência 938A do livro 4º, capítulo 1, Penas e Gozos Terrenos. 938. As decepções causadas pela ingratidão não podem endurecer o coração e torná-lo insensível? Seria um erro pensar assim, porque o homem de coração, como dizes, será sempre feliz pelo que praticar. Ele sabe que se não o reconhecerem nesta vida, na outra o farão, e o ingrato sentirá então remorso e vergonha. 938A. Este pensamento não impede que o seu coração se sinta ferido. Ora, disso não pode nascer-lhe a ideia de que seria mais feliz se fosse menos sensível? Sim, se ele preferia a felicidade do egoísta, uma bem triste felicidade. Se ele sabe, no entanto, que os amigos ingratos que o abandonam não são dignos da sua amizade e que se enganou a respeito dos mesmos, não deve mais lamentar sua perda. Mais tarde encontrará os que melhor o compreenderão. Lamentai os que vos tratam de maneira que não mereceis, pois terão uma triste recompensa. Mas não vos aflijai por isso, é o meio de vos elevardes sobre eles. Havia um comentário de Kardec. A natureza deu ao homem a necessidade de amar e ser amado. Um dos maiores gozos que lhes são concedidos na terra é o de encontrar corações que simpatizem com o seu.
Ela lhe concede, assim, as primícias da felicidade que lhe será reservada no mundo dos espíritos perfeitos, onde tudo é amor e benevolência. Essa é uma ventura recusada ao egoísta. Continuando. De certo modo, temos por crença que amigos leais são somente os que compartilham os mesmos gostos, tendências, entusiasmos e ideais, que devem estar sempre à nossa disposição, concordar com tudo o que pensamos e de que precisamos e que jamais devem ter sentimentos contraditórios. Se realmente alimentarmos essa crença de que os amigos verdadeiros são aqueles que se modelam ao nosso perfeito idealismo mítico, isto é, relacionamentos estruturados em castelos no ar, poderemos estar vivendo fundamentalmente sob uma consistência irreal a respeito de amizade. O crescimento de nossas relações com os semelhantes depende da nossa habilidade em não ultrapassar as possibilidades limitativas de cada um e de obtermos uma compreensão das restrições da liberdade e disponibilidade dos amigos, ficando quase sempre atentos às conexões que fazemos com nossos devaneios emocionais. De modo geral, não admitimos que podem coexistir entre amigos sentimentos ambivalentes, como admiração e inveja, estima e competição, afeição e orgulho. As emoções radicalmente diferentes, ou mesmo opostas, são inatas nas criaturas humanas, no estágio evolutivo em que se encontram. Muitos tiveram uma educação fantasiosa, do tipo, e viveram felizes para sempre, e quando se deparam com a realidade humana, ficam profundamente chocados por constatar que possuem ambivalência de sentimentos, identificando-os também analogamente nas figuras mais importantes de sua vida. Todo ser na Terra está aprendendo a usar coerentemente seus sentimentos e emoções. Não podemos fugir dessa verdade. Nossa visão interior precisa mover-se como um pêndulo, a fim de evitarmos unilateralidades que nos impedem de ver o todo. Sabedoria traduz-se na capacidade de reconhecer ou na habilidade de ver a totalidade da vida em seu completo equilíbrio. Viver na polaridade não nos deixa entender as diversidades de sentimentos e emoções que vivenciamos. Precisamos adquirir uma percepção intuitiva para não analisarmos tudo como sendo absoluto. Toda avaliação correta usa de critérios com certa relatividade e prende-se às circunstâncias do momento e não exclusivamente aos fatos em si. Essa dualidade de opostos irreconciliáveis entre certo e errado nos embrenha cada vez mais na polaridade, impedindo-nos de compreender que cada parte contém o todo. Somos unos com a vida. Estamos ligados de forma integrante às pessoas e a todas as outras formas de vida do universo. Exemplificando isso, Jesus Cristo realçou: em verdade vos digo que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Está em Mateus 25:40. Ora, o que deve ter feito mais tarde com que Paulo de Tarso escrevesse aos Coríntios? Pecando assim contra os irmãos e ferindo a tua fraca consciência, pecais contra o Cristo. Em Coríntios 8:12. O homem de coração que se sente sempre feliz com o bem que faz, sabe que todas as experiências que vivenciamos uns com os outros são peças importantes no processo de crescimento espiritual. Sabe que não basta simplesmente ignorar as ingratidões alheias ou não guardar eternos ressentimentos. Deve também avaliar e aprender com seu próprio sentimento de perda ou de abandono. O homem de coração entende perfeitamente que com as experiências que mantém com os amigos atuais ou que manteve com os amigos que se foram, pode oferecer importantes conexões para ampliar os horizontes do autoconhecimento. A partir daí, tem condições de discernir a variedade de categorias de amigos. Há amigos de atividades habituais. Possuem uma convivência restrita, reúnem-se somente para cultos religiosos, em dias de lazer, de esportes, nas horas de trabalho ou em cursos ou eventos diversos. Outros existem qualificados como amigos por vantagens recíprocas. São unidos pelas profissões que exercem, promovem sociedades de interesse comum e com metas especiais,
desempenhando papéis e ofícios especializados juntos, mas não juntos interiormente. Os denominados amigos de décadas diferentes são todos aqueles ligados por enormes afinidades das vidas passadas, que nem mesmo a grande diferença de idade consegue separá-los da convivência diária. Adquirem uma intimidade carinhosa e verdadeira, que enseja a permuta de experiências de vigor e de ânimo. Outra categoria a ser considerada é a dos chamados amigos itinerantes ou transitórios. Cruzam nossas vidas durante determinada etapa, partilham nossa amizade em épocas cruciais. Outras vezes, em busca de aprendizagem, passam por nós nas encruzilhadas do caminho terreno, para depois se desligar, porque desvaneceram os elos comuns que os mantinham conosco. No decorrer do tempo, cada um deles segue o caminho que traçou rumo ao próprio destino. Os reconhecidos, porém, como amigos íntimos ou permanentes, são aqueles que possuem afeto mútuo e o conservam indefinidamente. A intimidade entre eles faz com que tenham um crescente amadurecimento espiritual. Alargam seu mundo interior à medida que aumentam a capacidade de compreender as similaridades e as diferenças entre si mesmos. Em verdade, para se possuir real intimidade e adquirir plena confiança entre amigos, é necessário nunca esconder o que há de desagradável em nós. Em outras palavras, é preciso revelar nossa falibilidade. Querer demonstrar caráter impecável e isenção de dúvidas é característica de indivíduos incapazes de perdoar e inábeis para manter relações duradouras e afetividade verdadeira. Em síntese, a perda de amigos representa momentos difíceis e dolorosos. As dores da alma em relação às amizades não são propriamente dificuldades desta época. Já eram no passado distante motivo de admoestações e de conselhos. No livro do Eclesiástico, encontramos registrada a seguinte orientação: não abandones um velho amigo, visto que o novo não é igual a ele. Vinho novo, amigo novo, deixa-o envelhecer, e o beberás com prazer. Isso está em Eclesiástico 9:1. São compreensíveis as lamentações e os pesares, o pranto e os suspiros, pois o ser humano passa por processos psicológicos de adaptação e de reajuste às perdas da vida. Preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Essa é uma outra questão do Livro dos Espíritos, 728, do livro 3º, capítulo 6, Lei de Destruição. A destruição é uma lei da natureza? É necessário que tudo se destrua para renascer e se regenerar, porque isso, a que chamais destruição, não é mais que a transformação, cujo objetivo é a renovação e o melhoramento dos seres vivos. Nascer e morrer fazem parte de um fenômeno comum e necessário. Tudo nasce, tudo se desenvolve, mas tudo se definha. Sempre há um tempo de partir. A morte na Terra é o término de uma existência física. É a passagem do ser infinito para uma nova forma existencial. Ela é um interlúdio, ou seja, um intervalo entre as diversas transformações da vida, a fim de que a renovação e a aprendizagem se estabeleçam nas almas ao longo da eternidade. Morrer não é uma perda fatal, não é um mal, é um essencial processo de harmonização da natureza. Durante quanto tempo lamentaremos o passamento de um ser amado? Dependerá de como estamos preparados para isso, de que modo ocorreu a morte, de como era a nossa história pessoal com ele. No entanto, a perda de um ente querido é universalmente causa de tristezas e de lágrimas, em qualquer rincão do planeta. Mas a forma como demonstramos esses nossos sentimentos e emoções está intimamente moldada ao nosso grau evolutivo, o conjunto de conhecimentos adquiridos, ou seja, o acervo cultural, espiritual e intelectual que possuímos é de fundamental importância em nossa maneira de expressar essa perda. Por isso devemos entender e respeitar as múltiplas reações emocionais manifestadas no luto, pois
acontecem de conformidade com as estruturas psicossociais que caracterizam cada indivíduo, levando sempre em conta suas diferentes nacionalidades, crenças e costumes peculiares. A dor da perda, contudo, está radicada na incompreensão a seu respeito ou na apreensão que a precede e a acompanha. Eliminando-se esses fatores, os indivíduos verão a morte como um momento de renovação inerente à natureza. Inquestionavelmente, é um período que antecede o reencontro dos atuais e dos antigos amores. São compreensíveis as lamentações e os pesares, o pranto e os suspiros, pois o ser humano passa por processos psicológicos de adaptação e de reajuste às perdas da vida. Os pesares e os murmúrios fazem parte da sequência de fatos interiores, que são provimentos mentais gradativos e difíceis, através dos quais as criaturas passam a aceitar lentamente a ausência, mesmo convictas de sua temporalidade, das pessoas que partiram. Uma das mais importantes funções da tristeza é a de propiciar um ajustamento íntimo para que a criatura replaneje ou recomece uma nova etapa vivencial. É importante identificarmos nossa tristeza e sua função de momento. Jamais devemos, no entanto, identificar-nos com ela em si. Não é verdade. Não pode estar acontecendo. Isso deve ser um horrível pesadelo que vai acabar. São expressões comumente usadas como negação. São reações costumeiras diante de perdas desesperadoras. A recusa em admitir os fatos e as circunstâncias que os determinaram é uma forma de defesa habitual nas situações devastadoras com nossos entes queridos. É necessária a bênção do tempo para que a alma elabore novamente um ajustamento mental e reúna forças para compreender a privação e a real extensão promovida pela dor. Alguns choram em voz alta, outros, porém, ficam sentados em silêncio. O isolamento transitório pode ser considerado também como uma outra forma psicológica de defesa para suportar esses transes dolorosos. A atenção destes se fixa unicamente no falecimento da pessoa querida, não se permitindo fazer contato com outras pessoas, a fim de que o sentimento de tristeza não aperte ainda mais seu coração, ou para evitar sejam evocadas com maior intensidade as lembranças queridas. Dessa forma, a criatura abranda o impacto da perda, fazendo um retraimento introspectivo. O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. É uma passagem em Jó 1:21. Com toda certeza, essa mensagem do Antigo Testamento incita-nos a uma aceitação incondicional dos desígnios da assistência divina. O Criador da vida fez com que a natureza se mantivesse num eterno reciclar de experiências e energias, numa constante mudança de formas e ritmos, em nossa viagem maravilhosa de conhecimentos através da imortalidade. Quando nossa visão se liga em nossa pura essência, vamos além de todas as coisas diminutas e insignificantes, fazendo com que nosso discernimento se amplie numa imensa lucidez, diante de nossa jornada evolutiva. Não existe perda, não existe morte, assim garantiram os espíritos amigos a Kardec. O que chamais destruição não passa de uma transformação. Temos aqui mais um subtítulo sobre perda. Quase nada sabemos em matéria de velhice e, por isso, inconscientemente, ajudamos os anciãos a se precipitarem de forma prematura no abismo da doença e da morte. Estudando as atitudes comportamentais dos idosos na Terra, observamos que, apesar de o corpo físico estar passando pelos fenômenos responsáveis pelo envelhecimento, o centro da personalidade permanece inalterado. Continuam presentes as características particulares e as tendências naturais dos indivíduos durante a velhice orgânica. Concluímos que a pessoa continua conduzindo-se com o mesmo jeito de ser e atuando com sua própria coletânea de gostos e habilidades inatas. Observamos que, mesmo acumulando diversas experiências e aprendizagem na caminhada terrena e efetuando expressivas mudanças de comportamento, os idosos continuam procedendo de acordo com tudo aquilo que sempre foram.
Dessa forma, entendemos que, apesar do crescimento espiritual que desenvolvem durante toda a existência na matéria densa, renovando suas atitudes e defrontando com um extenso campo de transformações biológicas e sociais na idade avançada, guardam sua própria individualidade. O Criador não dá cópias. Cada um de nós é um projeto da natureza nascido de Deus, com expressões singulares e especiais. Todos temos em comum o fato de pertencermos à mesma espécie, quer dizer, somos da mesma natureza, somos semelhantes, mas não iguais. Há os que dizem que a velhice é somente perda, isolando os velhos de sua convivência sem se darem conta de que obedecem obrigatoriamente ao comando de um impulso de medo, pois os idosos representam para eles um espelho em que enxergam hoje a realidade que os espera no futuro. Deus fez do amor filial e do amor paterno um sentimento natural. Aqui vem outra questão do Livro dos Espíritos, 681. Livro 3º, capítulo 3, Lei do Trabalho. A lei da natureza impõe aos filhos a obrigação de trabalhar para os pais? Certamente, como os pais devem trabalhar para os filhos. Eis porque Deus fez do amor filial e do amor paterno um sentimento natural, a fim de que, por essa afeição recíproca, os membros de uma mesma família sejam levados a se auxiliarem mutuamente. É o que, com muita frequência, não se reconhece em vossa atual sociedade. O esquecimento e o desprezo a que relegamos os velhos, a atitude nociva de considerá-los vivendo a segunda infância, de condená-los à monotonia, denominando-os de desatualizados, é porque não sabemos lidar com a questão do homem idoso. Em verdade, quase nada sabemos em matéria de velhice, e por isso, inconscientemente, ajudamos os anciãos a se precipitarem de forma prematura no abismo da doença e da morte. Esse capítulo é mais extenso e não vamos conseguir finalizar. Só na próxima semana. Uma boa semana a todos.